Hoje vai ser uma coisa mais específica da atividade, mas vai ter dicas. Boa noite, pessoal, principalmente, né, os que estão aqui ao vivo com a gente. Hoje nós vamos dar umas dicas que não deixarão de ser também um pouquinho tecnológicas, mas falar um pouquinho sobre o passo a passo e dicas para a nossa atividade que entrou no ar ontem. Aí eu não quis gravar, porque eu prefiro que tenham pessoas ao vivo, embora a gente está atrasado um dia, mas nós vamos dar algumas dicas aqui. Caso você já tenha realizado, não se preocupe, tá? Isso aí é só mesmo para dar sugestões se você precisar. Então, ela começou no dia 10, vai até o dia 22 e tem um valor de 9 pontos. É uma atividade bem prática, né? Eu vou deixar vários materiais que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive o PDF dessa aula e mais um material de apoio que eu vou utilizar também para leitura. Após a leitura das propostas pedagógicas de atividades práticas para o contexto da educação musical no ensino da educação básica, unidade 2 do guia, que é uma unidade que fala um pouco mais das atividades, escolha uma atividade ou para basear, não é necessário ser idêntico, tá, pessoal? Até é interessante que não seja mesmo, mas escolha uma atividade para aplicação ou adaptação e grave essa atividade postando o link para correção. Esse link pode ser postado pelo YouTube, pode ser postado pelo Loom, pode ser postado por outras ferramentas que vocês queiram, porque vai ser uma coisa muito rápida, né? Não vai passar de 7 minutos, 5 minutos. Não é obrigatório ser no YouTube. A gente faz isso porque todo mundo já está acostumado e é muito mais fácil, né? Desde que o link esteja disponível para que nós possamos visualizar, pode utilizar o próprio Meet se quiser, não tem problema, tá? É importante que tenha um ou mais participantes. Aí você deve estar falando, nossa, professora, mas com pandemia, então como que vai ser feito isso? Caso vocês queiram, vocês podem ser participantes um dos outros, ser coadjuvantes um dos outros nessas práticas. Então, um pode ser aluno do outro, ou participante mesmo, digamos assim, tá? Para que fique um negócio bem interativo. Mas isso é só uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, é só para vocês terem uma noção de mais ou menos como que surge essa atividade, como que ela é ao vivo, como ela é online, que é o que a gente tem discutido nesse momento. Não adianta, eu podia passar uma gama de possibilidades para vocês que não dá para fazer online. A gente só consegue fazer presencial, ou seja, um material engavetado. Não vai servir para o momento. Então, a gente tem discutido, desde a primeira aula, a respeito das facilidades e também dos recursos técnicos e midiáticos que a gente pode trazer para dentro do universo das nossas aulas, ou das nossas palestras, das nossas lives, seja lá o que você necessitar. Tá? Então, mais uma vez, o link não é obrigatório ser do YouTube, você pode utilizar outras ferramentas se você quiser. Nessa gravação, vocês vão falar o nome, o objetivo da atividade, tá? Tudo falado, não precisa escrever plano de aula, não precisa de nada. A faixa etária que você pretende atingir ou aplicar e a página do qual do guia, caso você queira basear em alguma coisa do guia de estudos. Não é para copiar, não é para ler atividade e fazer exatamente o que está escrito. É para adaptar, caso você queira. Se não, tem a pesquisa na internet, blog, próprio YouTube, qualquer ferramenta que você utilizar para pesquisa, você vai citar aí, por favor, no vídeo, só para a gente saber. E no mais, quem quiser utilizar o YouTube é postar no modo não listado para a correção, né? Para a nossa análise. Pode utilizar o Meet, o Zoom e outros, desde que a gente possa visualizar, né? Que esteja público o link para que a gente possa assistir. E essa aula também não pode ultrapassar 7 minutos de duração para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque aí começa a ficar um pouco cansativo. O objetivo é ser uma coisa prática mesmo e bem objetiva. E nós vamos falar um pouquinho de algumas dicas aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem olhar no portal do professor, que também tem algumas atividades prontas e que vocês podem embasar, né? Só lembrando que muitas delas foram postadas, claro, no momento que não era pandemia, então a gente tem que fazer as devidas adaptações. E também tem um site que se chama Rádio na Educação, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para vocês terem uma noção, tá? Todos os links já estão disponíveis para vocês acessarem, ó. Aqui tem o dado, né? O legal que eu acho do portal do professor é que ele já vem com toda uma estrutura pronta, que são os dados da aula, a duração, os objetivos, as estratégias, já vem tudo descrito, né? Alguns links de apoio, e também tem até a opinião do pessoal que leu, que acessou, né, e que compartilhou aí. Então, são poucas as atividades musicais, muitas são voltadas para aula de artes, mas dá para aproveitar bastante coisa, tá? E depois a gente tem também
esse módulo que se chama Mídias na Educação. Por que eu estou falando do rádio? Porque uma das atividades que tem no nosso guia de estudos fala exatamente sobre o rádio. Claro que a gente teria que usar uma linguagem mais adaptada, mas é possível sim, ainda é muito interessante trabalhar esse tema em qualquer faixa etária. E vocês podem colocar as instruções, tem o início, que fala sobre o módulo básico da mídia na educação, aí tem o rádio e educação, caminhos típicos. Então tem aqui a parte de ecologia sonora, que é a parte prática mesmo, se vocês quiserem acessar. Fala um pouquinho de ecologia sonora, depois tem as orientações sobre as atividades e conteúdos, que é o que seria mais interessante aí para que vocês possam ver as dicas das atividades, tá? Um outro recurso também, as atividades além do portal do professor, vamos passar para o próximo, seria duas ferramentas que estão sendo muito utilizadas no momento, e eu acredito que vocês já conheçam. Uma é o Forms, que é o Google, né, as atividades de formulário, que são muito práticas, principalmente com a correção automática, dá para colocar feedback, pontuação, é super fácil e intuitivo de trabalhar. Dá para colocar tanto no celular, dá para fazer no celular como no notebook, né? Então, eu indicaria o Forms, né? Vamos pensar aqui no trabalho online. Falar, professora, como que ia ficar interessante uma atividade de pergunta? Depende, você pode utilizar palavras, você pode utilizar questões. Vou só pegar um exemplo aqui para vocês verem, que vou postar no chat. Coisas bem simples mesmo, por exemplo, aqui, ó. Só postar no chat, se vocês quiserem já acessar, só por curiosidade, para vocês terem uma noção de como que ficaria. Podem acessar aí, tá? Isso é só para a gente experimentar. Aí você pode fazer, colocar uma gravura, atividade de, vamos supor que você vai trabalhar uma apreciação musical, mas dentro do contexto do rádio, na educação ou o rádio, né? Como uma ferramenta de trabalho. Você pode fazer uma atividade de escuta ativa, você pode escolher ou não o endereço do aluno, mas é interessante que colha o e-mail para você identificar. Aí algumas perguntas simples, por exemplo, escute o trecho musical e marque a alternativa abaixo. Aí você põe um áudio e pergunta para os alunos se eles conhecem a música, mas não gostam, se eles não conhecem, mas acham interessante, se eles não conhecem e não gostam, ou se não costumam ouvir uma música instrumental, por exemplo. Vamos supor que a pessoa queira colocar esse aqui. E aí vai, tá? Aí uma outra pergunta. Qual gênero ou estilo musical você mais se identifica? Qual que é o que você acha mais interessante? MPB, eletrônica, música erudita? Tem um gosto eclético, vários estilos, eu poderia ter colocado aqui outros. Então, assim, esse tipo de pergunta dá para usar tanto na educação básica, como no ensino médio, como para adultos. Então, vocês poderiam adaptar, tá? Uma sugestão interessante também é esse arquivo que se chama Quatro Maneiras de Ouvir, que fala muito sobre apreciação musical em alguns aspectos. No caso aqui, é bem específico para o ensino básico, mas não necessariamente precisaria ser. A gente pode, como eu disse, fazer as adaptações das perguntas. Então ele pergunta se você tem videokê, DVD o quê, gravações de música, se você escuta, o que a sua família gosta de ouvir, o que seus amigos gostam. Então, essas questões vão trazer algumas informações de hábitos e de preferências musicais, partindo de uma audição musical dos próprios alunos, por exemplo, né? Aí uma outra atividade, por exemplo, qual a relação entre a música e a dança, né? E como que a gente pode apreciar uma obra musical através de um gesto expressivo, através do corpo. Então, não necessariamente só dançar, né? Quem gosta de dançar acompanhando as músicas, vamos ouvir duas músicas instrumentais e depois escolher uma para fazer a coreografia e acompanhá-la. Escolha duas peças que você conheça e convide alguém. Pode ser um samba, um choro, um rock, um pagode. Aí tem uma etapa, né, onde eles vão fazer uma apreciação musical, perguntar se já conhece alguma das músicas, quais são os instrumentos que aparecem nas gravações. Depois, colocar as músicas para uma segunda audição e pedir que organizem grupos e eles montem até uma coreografia. Esse, infelizmente, não é possível no online, né? Mas algumas coisas a gente pode sim adaptar. Depois fala da diferença de ouvir, do ouvir difuso, do ouvir emocional. Depois, quem tiver interesse, pode ler o artigo completo, que vale a pena. E por último, tem uma reflexão também, falando sobre a música, e pede para citar uma música que gosta de ouvir com frequência, uma que escuta raramente, uma que conheci recentemente, uma que eu ouvi num comercial da TV.
qual eu escolheria para uma formatura, uma que é trilha sonora de filme, ou seja, tudo, você está conhecendo o aluno, mas ao mesmo tempo trabalhando essa questão do sentido da apreciação musical, né? Fala da importância do ouvir associativo, né? O sentido de ouvir e ver que cada dia é mais presente nas culturas juvenis. E depois essa fala sobre quais foram os filmes que vocês assistiram e gostaram muito. E se você se lembra da trilha, então você pode colocar gravura. Esse dá para adaptar bem para online. Daria para fazer um slide cheio de gravuras. Pode colocar os áudios e pedir que eles identifiquem de qual filme é. E essa atividade ainda pode ser realizada no próprio Forms, igual mandei para vocês. À medida que você vai colocando áudio e vai passando, agora a próxima questão, atenção. E aí eles vão marcar à medida que vão ouvindo, que vão observando as imagens na tela. Então, é possível, sim, adaptar as atividades aí para o online. Uma outra questão bem interessante, nesse momento está sendo hiperutilizado, é o Mentimeter, que ele faz uma nuvem de palavras, né? Por exemplo, vamos supor que vamos puxar aqui para o nosso tema. Meu gênero musical favorito. E aí cada um vai escrever para mim uma palavra, qual é o gênero agora, por favor, que vocês mais curtem. E aqui vocês vão ver, eu comecei aqui, ó, já escrevi MPB, como um exemplo aqui, e por esse link vocês vão visualizar como que vai ficando essas palavras à medida que vocês vão escrevendo. Se vocês puderem fazer aí para mim, a gente já vai vendo como que vai ficar. Vai aumentando aqui o número de palavras, né? Se cada um escrever uma palavra nesse momento, isso já é feito aqui, a alteração ao vivo. Se vocês puderem ver, pra vocês verem como que funciona, se alguém quiser escrever, é o link de cima. E o de baixo é só para ver como que está formando as palavras, o desenho que está formando a nuvem, tá? Esse é o mentimeter.com, vocês vão logar com o e-mail que vocês quiserem, aí é só clicar em nova apresentação. No caso aqui, ó, a gente está usando a nuvem de palavras, mas tem outras opções, ele parece um slide mesmo, é praticamente um slide, na verdade. E aí você tem várias opções desse slide, pode aparecer na tela, os alunos podem escrever, eles podem digitar, eles podem fazer colaborações ao vivo. Então vamos supor que eu vou escolher essa aqui, que é a que eu fiz agora com vocês. Aí ele já vai aparecer, você pode escolher também como você quer a nuvem. Essa aqui é a sua questão, vamos supor que você queira colocar qual é meu instrumento favorito, por exemplo. Vamos supor que eu queira perguntar isso aqui na lousa ao vivo. Aí você vai, eles escrevam quantas palavras? 2, 3, uma. Vamos colocar 2, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Você vai passar o link para as pessoas, igual eu passei para vocês agora, e essa nuvem de palavras vai ser formada aqui. Você vai tendo... Aí, ó, agora já começou a aparecer para mim aqui. Instrumental, MPB, quem mais quer escrever aí? Que aí vocês vão ver na prática como que fica isso. O legal é quando a turma está bem grande, tivesse aí umas 30 pessoas, essa nuvem ia crescer super rápido, encher de palavra, e ele já ia jogando as palavras ali, cada uma de uma cor, de um tamanho. Você pode também mudar a letra, se você quiser mudar também a grafia, né? Digamos assim, você pode fazer isso também. Então, o interessante que eu acho é para, dependendo da faixa etária, né, dar um efeito bem interessante. Os alunos gostam de participar, numa palestra, uma live que vocês queiram utilizar. É só vocês fazerem essa nuvem de palavras. Em outras perguntas também, se vocês quiserem. Olha lá, jazz, Big Bang, MPB, ela já mudou, foi lá para baixo o escrito, tá vendo? E ele vai formando uma nuvem bem grande mesmo, fica super legal, e quanto mais palavras, mais ele vai diminuindo, claro, o tamanho das letras, e é aí que dá o efeito interessante, por isso que a gente chama de nuvem de palavras, tá, gente? Então, é possível, sim, a gente trabalhar, aí foram só algumas dicas, e o interessante é que vocês pensem nessa atividade do ciclo 2, se for possível, claro, como uma atividade prática para o ensino ou a aplicação online, que é o momento que nós estamos vivendo.
ok? Então eu vou pausar a gravação, espero que vocês tenham gostado, e os materiais já vão estar disponíveis para vocês já, aí de tudo que foi utilizado nessa aula. Muito obrigada.